Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A reflexão de hoje, vamos falar de uma dura realidade, que cedo ou tarde teremos que enfrentar. Não tem como fugir, ainda que quiséssemos. Paulo diz que esta realidade é a pior de todas. E com certeza ele tinha razão em dizer que é a última que teríamos que enfrentar. Por isso ele chama essa realidade de inimigo. A última inimiga a ser enfrentado e a ser vencido. Essa realidade tem um nome. Morte é o nome dela. Ah, se pudéssemos fugir desta realidade. Ah, se não precisássemos enfrentar a morte de alguém que gostamos, de alguém que amamos. E bem sabemos o quão difícil é vermos alguém que amamos dentro de um caixão. Saber que não mais o veremos nesse mundo. Saber que não mais iremos ouvir sua voz, receber os seus abraços e o seu carinho. E essa realidade se torna ainda mais difícil, mais dolorosa ainda para nós, porque na maioria das vezes não gostamos de falar, nem de ouvir falar sobre este assunto, sobre a morte. Não procuramos entender ainda que seja um mínimo sobre a morte, para que amenize a dor e o sofrimento de quando ela chegar na nossa casa, na nossa família. E quando chega, às vezes não estamos preparados o suficiente para enfrentar esse momento. Aí sofremos além do normal. Nossa Senhora sofreu também com a morte de Jesus. Simeão vai dizer que, quando ela vai apresentar o menino Jesus no templo, que uma espada de dor transpassaria sua alma, mas porque ela entendia o que significava a morte, mesmo naquele momento difícil, quando seu filho crucificado, a palavra diz que ela estava lá de pé aos pés da cruz de seu filho. E no próximo dia 2 é feriado, sabemos que é feriado, dia de finado. E certamente nesse dia, a maioria das pessoas, independente se seja ateu ou crente, irão se lembrar de alguém que já tenha morrido. Mais provável que seja alguém de sua família, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que já tenha falecido. Infelizmente, muitos, por não ter ainda superado esse momento, se lembrarão dos seus com grande tristeza. Outros se lembrarão com revolta, devido como a pessoa tenha sido a morte da pessoa. Outros se lembrarão e sentirão saudades, que é o sentimento que devemos ter. Porque sabemos que saudade é a lembrança do amor que fica. Paulo, ao mesmo tempo que ele vê a morte como uma inimiga, ele a vê como uma
aliada. Ele a vê como uma oportunidade. Ele vê a morte como uma porta que se abre para a vida eterna, para se encontrar com o Senhor. Uma porta que se abre para encontrar com o Senhor, com Nossa Senhora, com os anjos e com todos aqueles que foram antes dele. E ele deixa bem claro esta visão, esta fé e esse desejo. Ele vai dizer: prefiro ausentar-me desse corpo para estar com o Senhor. Meu querido irmão, irmã, infelizmente vivemos em uma sociedade meio que pagã, embora religiosa. Quem nunca ouviu alguém dizer: para tudo tem um jeito. Só não tem jeito para a morte. Eu e você que somos cristãos, não podemos mais ter essa mentalidade, porque essa mentalidade vem lá do passado, lá do tempo antes de Jesus, mas ainda continua enraizada em muitos corações. A palavra diz que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e Maria, sua irmã. E sempre que passava por aquela região de Betânia, ele ficava na casa de Marta e Maria e de Lázaro. E aconteceu que um dia Lázaro veio ficar doente e enfermo. E as suas irmãs, como conhecia Jesus, sabia do que ele era capaz de fazer, de curar, libertar e salvar, mandou que o avisasse que aquele que ele amava estava enfermo. E a palavra diz que Jesus demora 4 dias para chegar na casa deles, embora fosse uma distância pequena. Mas Jesus tinha um propósito com essa demora. Jesus queria mostrar a elas e hoje a nós que a morte não é o fim. Não é a última palavra. A última palavra é ressurreição. E quando Jesus chega na casa delas, Lázaro já havia morrido e já estava sepultado. E diante da dor, da realidade que elas estavam enfrentando, da morte do seu irmão, Marta, com o coração dolorido, vai dizer a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer a ela: seu irmão ressurgirá. E ela responde: sim, Senhor, eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Marta não havia entendido. Assim como nós às vezes não entendemos quem é Jesus, e para ela, e para que todos entenderem que a morte não é o fim, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus, que é caminho, verdade e vida, vai então ao túmulo de Lázaro e pede para retirar a pedra. E naquele momento Marta diz ao Senhor: Senhor,
Meu irmão já cheira mal, já faz 4 dias que ele está aqui. E Jesus vai dizer a ela: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E depois de uma oração de louvor, diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, enrolado em faixa, sai andando. Vem para fora. Creio, meu querido irmão, minha querida irmã, que não tenha ficado dúvida em seu coração de que a morte não é a última palavra. Que a morte não é o fim, não é o nosso fim, nem daqueles que já foram antes de nós. Que possamos ter no nosso coração sentimentos, saudade sim, tristeza não. Saudade sim, revolta não. A única certeza que deve ter no nosso coração é como o Senhor disse, queria preparar um lugar para nós, para que onde Ele está, nós estivéssemos. E todos aqueles que já foram antes de nós. Eu não sei qual o sentimento que você traz no seu coração ao se lembrar dos seus. O sentimento que vem ao meu coração quando me lembro do meu pai, da minha mãe, que já se foram, é de saudade. Porque acredito e tenho a certeza que ele já está no lugar que Jesus preparou, no lugar onde não tem morte, nem dor e nem luto. É esse lugar que eu e você deveremos buscar aqui na terra. Porque lá nós seremos, nosso corpo será transformado e seremos transfigurados pelo Senhor. Espero que essa mensagem traga algo ao seu coração, traga um consolo, traga um conhecimento, uma libertação. Com certeza você conhece alguém que está sofrendo pela perca, pela morte de alguém, que você possa fazer esse gesto de amor. Envie essa mensagem para essa pessoa, para que tenha um entendimento, para que essa dor seja sanada e o Senhor cuide dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.